última semana foi de trabalho intenso em muitas igrejas. Com os cuidados devidos, havia que preparar o espaço de culto para o regresso das assembleias aos templos e para que tudo decorra segundo as normas da Direção-Geral da Saúde e da própria Conferência Episcopal Portuguesa. Na paróquia do Parque das Nações, em Lisboa, vai-se afixando toda a sinalética que irá guiar os fiéis no seu regresso às celebrações litúrgicas. Pároco e voluntários desdobram-se numa missão que procura restabelecer a normalidade possível na prática religiosa das comunidades. A Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, que serve esta zona da cidade de Lisboa, está assim pronta para neste fim de semana voltar a acolher os fiéis. Um regresso em que o pároco deixa algumas recomendações. Procurando sensibilizar as pessoas de risco, sejam por serem doentes crónicos, sejam por questões de idade, sejam por terem alguns sintomas que possam ser identificados como Covid, procurarem, acautelarem-se e protegerem-se e, portanto, não virem. Em segundo lugar, que eles tragam, os que vêm, tragam as proteções pessoais necessárias. A máscara e o desinfetante. Claro que depois também temos desinfetante disponível na igreja, mas que as pessoas privilegiem o seu desinfetante. Em segundo lugar, o capacitar a igreja para acolher as pessoas com circuitos bem definidos, de forma a que não haja cruzamento de pessoas e com as distâncias de segurança necessárias, de acordo com estas instruções técnicas, para que também aí não haja possibilidade de contágio. E, em terceiro lugar, garantir na igreja um arejamento e uma ventilação permanente, quer antes e depois as celebrações, quer no decorrer das próprias celebrações. O ordenamento dos fiéis no interior do templo será organizado por voluntários preparados pela paróquia. Estão previstas 8 voluntários para cada celebração, que vai ter um chefe de turno. Esses chefes de turno, ou seja, das várias celebrações que são responsáveis por essa equipa de 8, vão receber uma formação específica e global, de forma a orientarem a sua equipa de 8 pessoas, que às vezes repete de semana para semana, ou não, ou são equipas novas, sendo que os chefes de turno, esses vão repetir várias vezes, porque também com a aprendizagem vamos melhorando as nossas soluções. Mas lançámos uma campanha de angariação de voluntários entre os vários agentes pastorais da paróquia que eventualmente estivessem disponíveis para este serviço à comunidade e foi muito boa a adesão das pessoas. Mostra também, o desejo e ao mesmo tempo o compromisso que as pessoas sentem neste dever de preparar tudo para que a comunidade possa retomar as suas celebrações. Por todo o país, este fim de semana marca o regresso das assembleias litúrgicas com a participação dos fiéis, o que, para além da preparação dos templos, levou também os párocos a serem criativos e a difundir recomendações nas diversas plataformas. Seguindo a tendência digital a que a Igreja recorreu nesta pandemia, o regresso também foi anunciado com recurso a vídeos e mensagens nas redes sociais, chegando assim a mensagem mais longe e com mais eficácia. Mas este retomar das missas com a participação dos fiéis tem ritmos e enquadramentos que variam segundo os ambientes e os lugares. vezes 7 saiu da cidade e foi até a Ruda dos Pisões, na Diocese de Santarém. Foi ali que encontrou o padre João Ramalho a certificar-se de que tudo estava preparado para acolher a comunidade. O palco das festas transformou-se no novo espaço celebrativo que durante algum tempo deixa a Igreja de São Gregório, onde a comunidade se reunia.
Normalmente nós celebramos aqui, temos a Ruda dos Pisões, é uma terra com não tem muita gente, com pouca gente, mas celebramos às 9 da manhã e portanto também não vem muita gente à Eucaristia. Celebramos mais ou menos 25 a 30 pessoas, 20 a 30 pessoas. Aqui é a igreja normal, vemos que há umas falhas, a Nossa Senhora, estamos no mês de maio e foi transferida já para o novo espaço. Aqui atrás do altar, este tapete não, mas estes tapetes de trás do altar, dali debaixo da presidência, também foram transferidos e as velas dali de cima para as velas do novo altar. Portanto, aqui se calhar nós temos missa também à sexta-feira, possivelmente celebraremos aqui para continuar a celebrar na igreja, mas algumas coisas estão em falha por causa do novo espaço que vamos ver de seguida. Não fica longe o novo espaço celebrativo, é só atravessar o Adro. Dada a nossa comunidade e dado as nossas necessidades e também os recursos que temos à disposição, o melhor espaço que vimos que era possível é este palco que é da zona das festas. Portanto, aqui é a área da festa da terra, ali costuma ser assim o bar, lá para trás tem a cozinha, isto aqui é o adro da festa. Mas como não tem assim tanta gente na missa regular, cabemos todos aqui em cima, está preparado mais ou menos para 30 pessoas com a distância devida. Com cobertura e arejamento generoso, o espaço é acolhedor e possibilita a celebração litúrgica em segurança. E, portanto, tem uma vantagem face a ser na rua, que seria ali a alternativa, que não é preciso mudar nada, não é preciso guardar nada de um domingo para o outro. Ninguém precisa, só precisamos trazer os cálices e as coisas lá de dentro e temos aqui o espaço já com tudo preparado regularmente. Portanto, abrimos aqui estas portadas, tem uma porta dali, tem outra porta daqui, mas vamos usar mais esta. E ali atrás também tem todo o arejamento. Ao que parece, foi com tranquilidade que a comunidade cristã acolheu esta transformação na vida paroquial. Nós vamos começar assim a celebrar oficialmente no próximo domingo, mas o espaço celebrativo é adequado, eu acho que é acolhedor, ou seja, as pessoas vêm-se reunidas em volta da mesa e as pessoas sentem-se bem, sentem-se também seguras, sentem que é um espaço prudente, porque realmente é muito, muito arejado e é quase como se fosse ao ar livre, uma missa ao ar livre, não sei se está no intermédio entre a missa ao ar livre ou a missa em espaço fechado. O novo espaço ganha até uma configuração mais de acordo com os conceitos litúrgicos atuais. Tem a ver com a minha formação litúrgica e também com o meu gosto e com a minha particularidade litúrgica, mas realmente recebemos o único alimento, Jesus Cristo, em 2 mesas. E essas mesas são a centralidade da celebração. Ali tem atrás da presidência e toda a gente está em volta da grande mesa da Eucaristia e da mesa da palavra. Portanto, tenho aqui a cruz, que neste caso está virada para o padre, mas que aqui seria também um sítio onde pode ser que está virada para o povo, que é o que dizem as normas. E, portanto, a cruz de algum modo está virada também para todos. Se estivesse atrás de mim, pelo menos para mim, estava de costas. Assim, vai estando também a dominar, de algum modo, o espaço. Pároco em zona rural, o padre João Ramalho tem outras paróquias na proximidade. É o caso do Outeiro da Cortiçada. Aqui optou-se por uma zona de sombra com uma vista magnífica. A paróquia do Outeiro da Cortiçada já tem um grupo de pessoas que quiseram revezar-se aos domingos para preparar tudo na rua e arrumar tudo. Portanto, os espaços desta igreja já não têm, como na Arruda, não tem aquele espaço, aquela estrutura ao pé, mas aqui é um átrio do cemitério e dá perfeitamente, como é distanciado da estrada, dá perfeitamente fazer na rua por causa de barulhos e isso não há muitos barulhos por causa deste distanciamento. Durante 3 meses será este o espaço celebrativo, com segurança reforçada também por ser um espaço ao ar livre.
ali nós temos a capela mortuária que vai ficar a fazer de armazém para tudo o que vem cá para fora. E aqui temos o espaço cá de fora, que já está metade da estrutura preparada. Portanto, eu espero ainda esticar uns cabos de aço para arranjar outra estrutura para meter mais rede de sombra, para dar sombra para toda a gente. E depois a igreja é que fica só mais para a oração pessoal e casa mortuária, se bem que fica aberta também no tempo da missa, mas as coisas vão estar preparadas na casa mortuária e ainda vai levar aqui o espaço, leva ali um estrado, ainda vai ter estrado e depois vamos trazer só as coisas na altura quando for para a missa, porque já é um espaço todo mais desabrigado. Deixamos o outeiro da Cortiçada e, a caminho de Santarém, fomos descobrindo os lugares e percebendo como por todo o lado são visíveis os sinais que anunciam o regresso das assembleias aos templos. Aqui, em Mussarria, as indicações nas portas são claras de que tudo está a postos para o novo normal. É nesse sentido que, a meio da semana, se trabalhava ainda na Catedral da Diocese. Este espaço vai cumprir as normas que são recomendadas para todas as igrejas e que se baseiam sempre na distância entre os indivíduos, na desinfecção das mãos, o uso obrigatório de máscara. E depois, para permitir, ou para conseguirmos garantir esse distanciamento, os bancos vão estar intercalados, vão ser utilizados banco sim, banco não, e os lugares em cada banco estarão marcados, garantindo de facto esta distância entre pessoas que não habitam na mesma casa. Os bancos já estavam delimitados para garantir o distanciamento de segurança e o movimento dos fiéis também obedece a algumas regras. As 3 portas da fachada principal vão estar abertas, a circulação há de ser feita com ordem, há um circuito definido entre entrada e saída para impedir, de facto, que haja cruzamento de pessoas na circulação normal. Mas a Catedral de Santarém integra também o espaço visitável do Museu de Arte Sacra da Diocese. O espaço fechou logo a 13 de março, ainda antes dos outros museus e em sintonia com as recomendações que chegavam da Conferência Episcopal Portuguesa. Agora já abriu portas garantindo uma visita segura. Lentamente, de acordo com aquilo que eram as medidas quase diárias iam sendo divulgadas, fomos preparando a reabertura e definindo aquilo que são as normas básicas, o uso obrigatório de máscara dentro do espaço, a desinfecção das mãos à entrada e à saída. Limitámos a presença de no máximo 5 pessoas por cada sala para garantir este afastamento. E não estamos a receber grupos em visitas guiadas, porque neste momento ainda não é aconselhado. Portanto, até essa agenda que tínhamos previsto e que é muito significativa na atividade do museu, abril, maio, junho, neste momento não vamos poder cumprir, mas os visitantes individuais ou as famílias podem visitar o museu. É um museu que normalmente não tem grandes enchentes e, portanto, a circulação e as normas de circulação pelo museu estão a ser cumpridas e, portanto, é também um convite para poderem visitar. Estas peças podem ser apreciadas no Museu Diocesano de Santarém e olhar para elas remete para um cuidado especial por estes dias.
Com essa sensibilidade, a Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja de Santarém publicou orientações para uma correta higienização dos espaços de culto. Fomos percebendo que o património estaria em risco se tentássemos cuidar das nossas igrejas como cuidamos de um qualquer outro espaço utilizado por uma comunidade. No entanto, as igrejas não permitem determinado tipo de lavagens, de tratamentos, de desinfecções e, portanto, o documento é muito simples e pretende orientar neste sentido, apelar ao bom senso e dar depois algumas indicações muito específicas. São necessários cuidados especiais para manusear peças históricas, já de si fragilizadas pelos séculos. Este documento deixa indicações precisas sobre materiais e produtos de limpeza a utilizar. E depois vai desde a lavagem dos pavimentos e de outras superfícies com as quais iremos ter mais contacto, os bancos, enfim, até recomendações muito específicas para esculturas, pinturas, paramentos e alfaias litúrgicas, como os cálices e as patenas, para evitar, de facto, que se procedam a tratamentos comuns em património que não é comum e, portanto, há que salvaguardar e proteger este tipo de peças. Assim, o documento de Santarém está já a ser adotado noutras dioceses, aproveitando esta reflexão que tem aplicabilidade prática de imediato. E este momento que marca o regresso aos templos contou também com a colaboração da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, um encontro digital com os padres da Diocese de Lisboa para aprofundar as normas da Conferência Episcopal Portuguesa e da Direção-Geral de Saúde. Porém, aquilo que nós vimos foram um conjunto de normas bastante razoáveis e adequadas, porque, de facto, nós acompanhamos, enfim, eu pessoalmente, enquanto médico, e creio que também todos os meus colegas da Direção dos Médicos Católicos, acompanhamos a Igreja nesta grande vontade de abrir, por um lado, com prudência, mas, por outro lado, sem alarmismos desnecessários. Eu acho que o desafio nesta fase é nós ajudarmos, naquilo que pudermos, os senhores padres, ajudarem também os seus paroquianos a sentirem-se em casa como realmente estão na casa de Deus. E nós, quando estamos em nossa casa e não estamos confortáveis, não nos sentimos bem. E por isso é uma coisa estranha, não é? Que nenhum de nós alguma vez pensou viver, chegar à nossa casa, à casa de Deus, e estarmos desconfortáveis naquele local. Eu creio que isto passará rapidamente e que nós nos vamos habituar não só a viver com este risco, maior ou menor, enfim, essa é uma discussão para os epidemiologistas e também para os médicos de saúde pública, mas todos nós, enquanto católicos, vamos habituar a viver nesta realidade. Os médicos católicos entendem que o desconfinamento é algo natural e que a Igreja também deve acompanhar em segurança esse movimento. As medidas estão lá e da mesma forma que nós reabrimos uma escola, ou reabrimos um supermercado ou um pequeno comércio, também temos que ter cuidados de saúde pública para reabrir as nossas igrejas. Para mim, enquanto médico, é muito cara a ideia de que nós temos de proteger os nossos mais frágeis. E os nossos mais frágeis, às vezes, são os chamados grupos de risco desta pandemia, nomeadamente os mais idosos. E, como sabe, muito do povo de Deus que acorre às igrejas são pessoas que se consideram dentro deste grupo de risco. Então é muito, muito importante que não só eles se sintam seguros dentro das igrejas, mas que estejam efetivamente seguros dentro daquilo que é a segurança possível. Quem participou nesta sessão dos médicos católicos foi o pároco da comunidade do Parque das Nações.
aproveito para agradecer publicamente à Associação dos Médicos Católicos que proporcionou esta formação para os padres, porque foi muito oportuna e muito útil. E com a sinalética já fixada e as indicações aplicadas no espaço da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, será mais fácil uma vivência em segurança da solenidade de Pentecostes que a Igreja hoje assinala. Assim, e seguindo as normas da DGS e do documento da Conferência Episcopal, os fiéis devem entrar nos templos com máscara e logo à entrada são convidados a desinfetar as mãos junto aos dispensadores de gel desinfetante. No interior deverão sentar-se no local indicado ou seguindo as recomendações dos voluntários. Na Igreja do Parque das Nações, toda a movimentação no interior do templo está devidamente assinalada e o sentido deverá ser respeitado. Esta igreja, em condições normais, tem capacidade para 700 pessoas. Nesta circunstância, ela fica reduzida a 220 lugares. Aumentei o número de celebrações. Sobretudo, e a celebração mais crítica, que é a celebração do domingo de manhã, pusemos 2 celebrações seguidas. De forma a que as pessoas que vêm à primeira celebração, que é a hora mais tradicional que já existia, se eventualmente já estiver a lotação mais cheia, vamos pedir à pessoa, olha, vá tomar um cafezinho, vá dar uma passeata e daqui a 40 minutos volte, porque o Sr. Padre vai celebrar uma missa a seguir. E preferi essa possibilidade. Para além disso, nós temos na arquitetura da nossa igreja as portas principais, que são bastante francas e que permitem uma visibilidade plena do presbitério. E isso leva a que nós possamos ter as portas principais abertas, colocar cadeiras no espaço exterior, que é também muito grande e que pode ter muita gente no exterior a acompanhar a igreja. E, portanto, como temos estas versatilidades, eu não fui pela lógica da marcação ou da reserva de lugar, até porque isso me pode parecer um pouco seletivo e quase elitista da própria Assembleia Celebrante. O momento da comunhão requer particular cuidado. As palavras que o sacerdote profere quando dá a comunhão serão agora proferidas no altar e a Assembleia responde do lugar. Depois, os fiéis encaminham-se para receber a comunhão em fila, distanciados e respeitando as marcas no pavimento. Já perto do celebrante, retira-se parcialmente a máscara e recebe-se a comunhão na mão. Recomenda-se firmeza e não agitar as mãos, pois o celebrante evita tocar a mão do fiel. O fiel regressa depois ao lugar, seguindo a sinalética e guardando o distanciamento. São sugestões que podem ser aprofundadas na página da Agência Eclésia ou seguindo o documento da Conferência Episcopal Portuguesa. As pessoas vão se sentir confiantes a voltar à sua rotina habitual, vão se sentir confiantes em estar num espaço fechado, apesar de totalmente preparado para as acolher, com todas as medidas de segurança, de higiene e sanitárias, vão se sentir à vontade para estar? Tenho dúvidas, não sei, vamos ver. É algo que eu também quero sentir. O que vou percebendo é que há uma alegria muito grande que este momento está a aproximar, isso sim. Hoje é dia de Pentecostes, é o dia em que a Igreja perdeu o medo e saiu para a rua. Foi há 2000 anos, será agora com a mesma força e entusiasmo.